Pessoal, tudo bem com vocês? Com esse vídeo eu vou começar uma série de resenhas bibliográficas, resenhas de livros e também, eventualmente, indicação de artigos, né? Que, enfim, são livros que eu tenho lido para me atualizar sobre uma série de assuntos e também para ajudar na preparação das minhas aulas, né? Eu acho extremamente importante a gente valorizar a produção bibliográfica que está sendo feita aqui no Brasil, pela simples razão de que, enfim, existe uma produção de alta qualidade acontecendo e que, enfim, na qual muitas vezes a gente não presta atenção porque está mais preocupado, eventualmente, em olhar para livros estrangeiros, né? E também porque a gente está num momento de massificação do ensino e de pressão por uma simplificação, né, que é uma briga antiga, e é importante, eu acho, mostrar para os alunos profissionais, etc., que ler livros de qualidade, ler livros acadêmicos, né, ou com nível acadêmico, pode melhorar a sua prática jurídica e melhorar a sua compreensão do que significa o direito. Então, eu vou começar com esse livro aqui, né, que se chama A Capacidade Civil da Pessoa com Deficiência no Direito Brasileiro, Reflexões acerca da Convenção de Nova York e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do Rafael Vieira de Azevedo. Foi publicado pela Lumen Juris em 2017. Né? E esse livro é muito importante, eu acho que é muito importante, inclusive, para ser lido tanto pelos civilistas, né? Esse aqui é um livro de um civilista, né? Autor de direito civil, mas eu acho que ele também é importante para quem pensa essas questões de deficiência do ponto de vista mais filosófico, né? Ou mais relacionado a filosofia do direito e filosofia política, como a minha colega, a professora Luciana Barbosa Mussi. Eu acho que ele é importante porque ele faz uma tradução dogmática, né? Uma tradução aí lá na ponta do raciocínio jurídico, voltada para o juiz, para juiz, ou para quem tiver aplicar o que, ou para quem tiver que dar concretude, né, nos casos concretos para essas discussões, né? Então ele faz uma tradução dessas questões para a teoria do fato jurídico do Ponce de Miranda, tentando fazer uma interpretação, quer dizer, tentando não, né, fazendo uma interpretação sistemática do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Constituição Federal, Código Civil e também a Convenção de Nova York, porque não necessariamente a Convenção concorda, inclusive, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem algumas incongruências ali. E esse livro me parece mais interessante, muito interessante também, por usar a teoria do fato jurídico do Ponce de Miranda, que é uma construção teórica de um autor nacional, pensada no contexto do direito brasileiro, muito sofisticada, né, e que vale a pena conhecer. A gente tem lá os livros clássicos do professor Marcos Bernardi de Mello, né, que expôs, talvez pela primeira vez de maneira muito sistemática, essa visão do direito. Né? E é muito interessante, né, como o livro encaminha as questões e como ele mostra, né, enfim, que, por exemplo, né, não se pode mais considerar um ato jurídico praticado por uma pessoa com deficiência como inválido, né? Essa questão não se coloca mais. A gente precisa pensar uma eventual falta de eficácia desses atos por ausência de apoio, que é uma categoria, peço que vocês leiam o livro, né? Não vou dar spoiler aqui do livro inteiro, né? Vale a pena vocês lerem, né? Por falta de apoio. E esse apoio compreendido como um dever erga omnes, né? Um dever da sociedade como um todo. Porque, veja, eu não sei se vocês sabem, houve uma revolução, digamos assim, na regulação dessas questões das pessoas com deficiência, que veio justamente da integração no ordenamento jurídico brasileiro da Convenção de Nova York, né, e que mudou completamente o modo, né, o fundamento, o modo de se pensar essas questões. Né? A gente tinha uma visão anterior, né, que era muito individualizante e que patologizava, quer dizer, que olhava a questão da deficiência do ponto de vista médico, como a professora Luciana Mussi mostra muito bem. E hoje a gente tem uma disciplina jurídica, né,
que não é individualizante, ela pensa a deficiência como uma questão social, no sentido de que ela tem que ser a incapacidade, a eventual dificuldade ou a deficiência daquela pessoa tem que ser pensada no contexto da sociedade, né? E a sociedade tem que se pensar também como um espaço que pode fazer com que aquela eventual deficiência seja sanada, né? Por uma série de apoios que podem ser prestados tanto pelo Estado, por meio de política pública, quanto pelo particular, né? Em situações concretas, né? Isso é extremamente importante, né? Porque muda completamente o modo de se pensar a questão da deficiência num processo de revisão que já está acontecendo há muito tempo, né? De um direito civil clássico, né? Individualista, patrimonialista, que vem lá da ideologia do Código Civil, principalmente o Código Civil francês, né? Lá do século XVIII, e que está sendo completamente vem sendo completamente revista, né, enfim, pela evolução legislativa, né, e pelos doutrinadores que estão escrevendo sobre essa matéria, né. Então, enfim, não por acaso, a professora Luciana, por exemplo, ela fundamenta os seus, enfim, quer dizer, alguns de seus textos, pelo menos, na teoria das capacidades da Marta Nussbaum e na teoria, enfim, dos direitos humanos do José Herrera Flores. E também existe um pensamento sobre a deficiência que se utiliza da teoria do cuidado, né? A filosofia do cuidado. Por exemplo, no campo do direito, a Marta Nussbaum, aliás, são duas Martas, né? Então, quer dizer, eu me confundo, a Marta Minow, né? Tem a Marta Nussbaum, que é a teoria das capacidades do Amartya Sen, e tem a Marta Minow, né? Que se utiliza da teoria do cuidado, que é baseada nas ideias da psicóloga Carol Gilligan, né? Então, essas duas reflexões, existem outras, enfim, eu não sou especialista no tema, né? Mas esses dois modos de ver estão justamente procurando mostrar que existem outros fundamentos filosóficos, né, que tem que se buscar outros fundamentos filosóficos para dar conta da transformação pela qual está passando a visão que se tem da pessoa com deficiência, que é uma terminologia introduzida pela lei, enfim, pela lei nova, né, nas sociedades democráticas, né, ou enfim, ocidentais. Então, me parece extremamente interessante isso. Quer dizer, Rafael não vai para esse debate teórico, né? Ele não, enfim, é um livro de direito civil, né? Então ele não faz essa incursão na filosofia do direito e nem na filosofia política, não tem nenhum problema nisso. Ele fica dentro da linguagem dogmática, então ele trabalha com a principiologia da Constituição, os princípios que emergem dessa nova legislação, né? E aí mostra as consequências jurídicas propriamente para uma teoria do fato jurídico, né? Para a teoria das, enfim, de incapacidades no campo específico do direito civil, né? E é muito interessante, eu acho, conjugar, né, perspectivas mais de teoria do direito, filosofia do direito, filosofia política com o trabalho especificamente dogmático, né, porque aí a gente consegue ver que essas transformações teórico-filosóficas também podem ser e precisam ser traduzidas nas categorias jurídicas que vão servir aquelas pessoas que vão tomar decisões no caso concreto, ou no caso da Marta Minow, que é o que ela estuda mais especificamente, vão definir como é que devem ser as políticas públicas. Então esse ir e vir, né, entre enfim, como dizia o professor Tessio, né, questões etéticas e questões dogmáticas, né, ou questões filosóficas, né, e questões técnico-jurídicas, essa conjugação é extremamente importante. Eu acho que a leitura do livro do Rafael em si mesma já é excelente, mas se ainda por cima for conjugada, né, com, enfim, a leitura do trabalho da professora Luciana e dos, enfim, alguns dessas filósofas, né, que eu estou citando,
pode ser extremamente proveitoso para a gente ter uma visão completa, ou mais completa dessa questão, né? E eu insisto um pouco nisso, né? Eu vou insistir nesse ponto nos meus próximos vídeos, né? Enfim, nossa academia, né, tem produzido materiais de alta qualidade, mestrados e doutorados. Eu vou tentar dar notícia de alguns deles aqui, aqueles que mais me chamaram a atenção, o que eu me utilizei de uma forma ou de outra para, enfim, escrever meus artigos e organizar minhas aulas. E é extremamente importante que a gente se aproveite desse material. Ele está presente em livros, né, que às vezes são caros, mas também você pode achar artigos dessas pessoas, né, espalhados pelos nossos bancos de dados, né? Enfim, acho que nesse momento, né, de ataque à universidade, né, e de desvalorização do ensino superior, né, que é o que está acontecendo muitas vezes, enfim, na boca das autoridades. Acho que essa é uma forma que eu encontro de mostrar para vocês, né, que existem coisas que a universidade tem muito a dizer para a sociedade, para os profissionais de direito, e vocês podem recorrer a esse digamos, cabedal, né, de ensinamentos para se tornar um profissional de direito melhor, né? E para quem estuda, né, para quem quer dizer, acadêmico profissional, né, ou é o que pretende ser, também acho que fica aqui essa mensagem, né, de que leiam também os autores nacionais. Quando fizerem alguma pesquisa, né, vão atrás de quem escreveu sobre esse assunto, porque, via de regra, né, na maior parte das vezes, vocês vão encontrar materiais de alta qualidade, como esse texto do, Rafael Vieira de Azevedo, né, que de fato vale a pena ser lido, né, e outros textos tão interessantes quanto esse eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá bom? É isso. Eu agradeço a atenção e espero vocês nos meus próximos vídeos.